Brasil tem um problema constitucional importante. Tá? Com a redemocratização, tem uma das cenas mais clássicas, mais marcantes, é Ulisses Guimarães levantando a Constituição no Congresso, dizendo: declaro promulgado o documento da liberdade. O Brasil tem uma tradição de escrever anticonstituições. Raramente uma Constituição brasileira, ou nunca uma Constituição brasileira, serviu para reger o futuro, para ser um documento que ordenasse o país para o futuro. O Brasil é um país juridicamente vingativo. Ele escreve uma Constituição para destruir o passado. E a Constituição de 88, ela foi escrita, se nota um ranço com o regime antecessor. Talvez um ranço justo, mas que trouxe vícios para dentro da Constituição. Alguns desses vícios estão, por exemplo, na impossibilidade de se condenar uma pessoa a cumprir uma pena antes do trânsito em julgado, uma sentença. Como se todos os presos no Brasil fossem presos políticos. O Brasil tem uma fraqueza no exercício da punição criminal, né? Do que o americano chamaria de law enforcement, ou em inglês. O Brasil não faz valer as suas leis. Parece que nós temos a premissa constitucional de que toda prisão é injusta, de que toda autoridade é exagerada e autoritária. Há uma confusão de autoridade com autoritarismo. E a Constituição tem diversos pecados, entre os quais a sua própria separação de poderes. A separação de poderes da Constituição brasileira falhou desde a primeira Constituição republicana. Diz que o Brasil tinha 3 poderes independentes e harmônicos entre si: o executivo, o legislativo e o judiciário. Não há nenhum poder capaz de dirimir uma crise entre estes 3 poderes. No Império nós tínhamos um poder moderador que competia ao imperador. Nas constituições republicanas nós temos o executivo, o legislativo e o judiciário num plano de igualdade, que quando há conflito entre estes poderes, não há quem solucione esse conflito, salvo as Forças Armadas, que deveriam estar subordinadas ao Poder Executivo. As Forças Armadas rompem a ordem constitucional num golpe de Estado e escrevem uma nova Constituição. Isso é a história da República Brasileira. A nova Constituição diz: são poderes da República independentes e harmônicos entre si, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, e não há nenhum poder capaz de dirimir um conflito entre eles. E é exatamente isso, se repete até 1964, quando as Forças Armadas rompem a ordem constitucional e não a restituem. Ficam 20 anos no poder. Só com um movimento muito grande da população se restabeleceu uma ordem constitucional. O que diz a Constituição brasileira de 1988? São poderes da República independentes e harmônicos entre si, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E nós vivemos sempre à sombra e ao risco de um novo conflito entre os poderes provocar uma nova quebra constitucional com as Forças Armadas outra vez se sobrepondo. Esse é o risco permanente da Constituição brasileira. Esse arranjo de poderes talvez seja o país ideal, talvez disso decorra que o Brasil é o país ideal para ser tomado, porque o Executivo é super valorizado. O Executivo no Brasil concentra poderes tais que o tornam senhor do Legislativo e nomeador do topo do Poder Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal. O Presidente da República, com o aparato do Estado que tem na mão, compra o Congresso Nacional e se torna o senhor do Legislativo. Ao mesmo tempo, o líder do Executivo, o Presidente da República, nomeia o Supremo Tribunal Federal e se torna também o senhor, indiretamente, do Poder Judiciário.